Meus queridos, muito boa noite. A graça e a paz do Senhor seja com todo mundo. Me sinto realmente muito honrado de estar aqui com vocês mais um dia. Tem sido dias muito especiais. Eu sei que o pastor Giovan tem uma fama de fominha no domingo de noite e não libera para ninguém, então minha honra duplica, né? Em saber o nível de confiança que está sendo depositado em mim e o prazer por desenvolvermos uma amizade tão especial, tão verdadeira. É um amor que constrange, né? A experiência de quem um dia foi órfão, viveu num orfanato e um dia alguém resolve adotá-lo. E aí quando a pessoa adota, percebe que não ganha somente um pai, ganha também irmãos preciosos, ganha uma família. O grande benefício do espírito de adoção é esse: não é termos somente um pai, é termos irmãos que você nem conhecia. Não tem muito tempo que a gente se conhece, mas parece ter uma eternidade, né? A gente vai jogar a Série B junto esse ano, Bahia e Vasco. Até nisso o Senhor nos uniu. Vamos combinar, ir na Fonte Nova, depois São Januário. Paulo saiu de Malta, né? É por isso que a Cruz de Malta fundou. É bonito isso. Às vezes a gente pensa, né? Tantas pessoas aqui com histórico de rejeição, de angústia na vida. Quantas vezes, né? A gente já foi rejeitado na vida. Aí Paulo escreve que Deus nos deu o espírito de adoção. E você pensa, puxa vida, até com Deus eu sou adotado, sabe? Nem com Deus eu sou o primeiro. Até 1988 aqui no Brasil, os filhos adotivos não tinham o mesmo direito que o filho biológico. Há um espectro, uma ideia muito ruim em algumas pessoas ainda sobre a ideia de ser adotado. Há sempre um cuidado dos pais em contar para um filho que ele é adotado, embora isso seja um dos maiores gestos de amor que possa existir dentro das relações humanas. Muita gente vê isso de uma forma ainda não tão positiva, porque de algum modo vai dizer que um dia você foi rejeitado, de que o laço que você tem não é o laço biológico, né? Mas quando Paulo escreve isso, ele escreve dentro de um contexto. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele escreve na égide de uma lei romana. Por exemplo, os romanos tinham um costume chamado dias lústricos, em que até o 9º dia, um pai tinha um direito de rejeitar um filho biológico. E aí no 9º dia ele colocava um nome no filho. Era uma cerimônia em que os bebês eram colocados no meio de uma sala. Ele chorava como todo bebê. E o pai fazia um gesto. Ou ele tomava nos braços dizendo, eu aceito essa criança. Ou ele simplesmente virava as costas e ignorava. Ele tinha o direito de fazer isso. Ele tinha o direito, por exemplo, se visse alguma deficiência física na criança, ele podia dizer, não quero esse filho. Um pai tinha o direito de rejeitar um filho biológico. Mas a lei romana, os filhos adotivos, eles jamais podiam ser rejeitados. A adoção era irrevogável. Quando um pai adotava, entendia os romanos, ele estava dizendo, eu escolhi essa criança. Ela não é fruto do acaso. Ela não é um filho aleatório. Eu olhei para ela. Eu conheci de antemão. E resolvi chamá-la de filha. Então os romanos não aceitavam. Tanto é que em muitos casos os laços de adoção eram muito mais fortes do que laços biológicos. Muitos imperadores, dado a sucessão hereditária, eram filhos adotivos dos seus pais, dos antigos imperadores. Quando Paulo escreve para nós dizendo que Deus não nos deu espírito de escravidão, mas um espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, ele está dizendo, você pode ficar tranquilo. Há um Deus que não te escolheu pelo acaso.
É um Deus que criou com você um laço tão forte que garante que Ele não vai te rejeitar. A adoção expulsa de nós o sentimento de rejeição que você carrega por algum trauma na sua vida. E a adoção nos dá também a oportunidade de desfrutarmos com a família de Cristo. Termos co-irmãos, de termos outros tantos herdeiros, pessoas que passam pelo nosso caminho e guardam dentro de si tesouros tão preciosos, pessoas tão especiais e que a gente vai conhecendo e que Deus usa para manifestar a sua glória e nos tornar mais parecidos com Ele. Glória a Deus por sua vida, pastor. E obrigado pelo carinho. Eu queria ler com vocês um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 9. Atos 9, a partir do verso 10. Diz assim: ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias. Ele respondeu: estou aqui, Senhor. E o Senhor prosseguiu: levanta-te e vai na rua chamada direita, procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo, de Tarso. Ele ora e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e lhe impôs as mãos, para que recobre a vista. Ananias respondeu: Senhor, eu ouvi de muitos a respeito desse homem, quantos males ele fez a seus santos em Jerusalém. E aqui está com a autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor insistiu: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre eles as mãos e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos umas como escamas, e recuperou a vista. Recebeu então o batismo, e tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Que o Senhor nos abençoe. O texto fala de um dos momentos de inflexão da vida de um homem. Saulo, um homem muito instruído, um homem experimentado dentro do farisaísmo, um homem com uma história belíssima, de zelo, de paixão, de ardência. A gente pode chamar Saulo de qualquer coisa, menos de omisso. Saulo era um homem que acreditava piamente no que fazia e não se acomodava diante do que acreditava. Tendo crido que a seita dos aqueles que seguiam o caminho, como eram conhecidos antes do nome cristão aparecer em Antioquia, as pessoas do caminho pareciam representar um perigo para a religião que Saulo tanto zelava. E por conta disso ele começa a empreender esforços para perseguir aquelas pessoas. E ele vai pedindo autorização e ele consente na morte de do primeiro mártir do cristianismo, o primeiro mártir do caminho, Estevão, que é apedrejado em sua frente. Enquanto Estevão, com o rosto parecendo como de um anjo, refletindo a glória de Deus, olha, vê os céus abertos, o Filho do Homem assentado à destra do Pai.
Os céus olhando para Estevão, Estevão olhando para o céu. Estevão grita: Pai, não imputes a esses homens esses pecados. Depois de ter feito um dos mais belos discursos em defesa do verdadeiro evangelho, quebrando toda a tradição que até então estava vigente, Saulo assistindo tudo aquilo e não se comovia, não se sensibilizava, alegrando-se e consentindo. Pegaram as roupas de Estevão, jogavam aos pés de Saulo, e era como se ele dissesse: bom trabalho. E o capítulo 9 começa dizendo que Saulo ainda respirava ameaças contra essas pessoas, contra esses do caminho. E a expressão usada pelo grego de respirar ameaças é uma expressão animalesca, é uma expressão de alguém furioso, como de um touro, de uma tourada que coloca as patas assim, se preparando para dar mais um bote. É mais ou menos esse o sentimento que o escritor está transmitindo acerca de quem é Saulo nesse momento. Saulo bufava, respirava ameaças, como aquele touro que precisa ser contido. Obstinado na sua missão, pede autorização, pede cartas para ir agora à cidade de Damasco, onde ele vai novamente entrar de casa em casa, para fazer cumprir o seu intento, para mais uma vez cumprir o zelo que lhe foi comissionado. Só que no meio desse caminho, ele tem um encontro inusitado. Uma luz que, segundo ele vai descrever posteriormente, brilhava mais do que o sol ao meio-dia. Interrompe sua caminhada, ele cai por terra. E aí eu não sei se ele caiu do cavalo, porque o texto não fala, mas certamente não era de um Uber. Mas é certo que ele cai por terra. E uma voz brada no ouvido dele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ali ele entendeu que ele estava perseguindo alguém maior do que aqueles pobres e indefesos membros da seita do caminho. Era o próprio Deus aparecendo frente a ele, na forma do seu filho, glorificado, brilhando e dizendo: é contra mim que você está jogando, cara. E aqui cabe uma derivação. Não é verdadeira essa história de que Jesus apareceu e diz: eis que não te chamarás mais Saulo, mas te chamarás Paulo. Isso é um mito, isso é uma lenda urbana. Eu digo isso com toda a propriedade de quem se chama Saulo desde que nasceu. Então, se você quiser fazer essa piada de perguntar quando eu vou virar Paulo, sabe que você não é o primeiro. Eu estou há 34 anos na Igreja de Cristo. Não é verdadeira. Na verdade, Saulo, ele tinha dupla nacionalidade. Ele era tanto romano quanto judeu. Ele tinha um nome judeu, que era o Saulo, e adotava também uma titulação romana. E por ela ele se fez mais conhecido a partir da sua conversão, porque desde que se converteu ele passou a viajar e constantemente era preso, constantemente era barrado, constantemente era alvo de arbitrariedades e tinha que usar o seu título romano para que não fosse constantemente açoitado, preso injustamente, para que valesse as suas prerrogativas de cidadão romano, por exemplo, para ser julgado perante César, como ele invoca no final do livro de Atos. Então Saulo e Paulo eram os dois nomes desse camarada. Ele não mudou de nome, ele tinha os dois nomes. E também não é verdade que Saulo significa grande, Paulo significa pequeno. De fato, Paulo significa pequeno, mas o nome Saulo ele tem um significado muito belo. É a mesma raiz do nome Saul. E o nome Saulo quer dizer desejado, aquele que é desejado, ou aquele que é alcançado. Há um Deus olhando para ele e gritando: desejado, desejado. Por que você está me perseguindo? Eu que faço questão de você. Por que está contra mim? E naquele momento, aquele homem olha para ele e diz: quem és tu, Senhor? Ele sempre passou a vida estudando sobre quem era Deus, mas olhando para ele não sabia quem Deus era. Ele não sabia o que estava acontecendo. Era uma situação nova para ele. Pensa, não sei se ele tinha 30 anos, vamos estimar uns 30 anos de idade. Pensa 30 anos, você aprendendo sobre algo, e numa tarde qualquer, você descobre que nada daquilo faz mais sentido.
que na verdade a vontade de Deus, o plano de Deus, a verdade sobre Deus é outra completamente diferente daquela bandeira que você levantou. Daquela verdade porque você entregou a própria vida e ceifou muitas vidas. O pastor Paulo pensou em quantas pessoas ele excluiu da igreja, em quantas disciplinas ele aplicou, em quantos pescoços ele cortou, defendendo algo que agora ele entendia que estava errado. E aquilo é duro demais para ele. Aquele Deus que aparece para ele, de forma impositiva, choca ele. Ele diz: eu não sei quem você é. Mas ele usa a expressão Kyrios. Quem és tu? Kyrios. Ou Kyrios. Quem és tu, Senhor? A mesma raiz da palavra César. E no grego, essa palavra quer dizer aquilo a que uma coisa ou uma pessoa pertence. Saulo está dizendo: eu sei muito pouco sobre você. Eu não vou entender seus planos hoje. Ainda há muita coisa que eu não entendo. Ainda há muita coisa sem fazer sentido, mas uma coisa eu sei: a minha vida já te pertence. Isso já dá para saber. Eu pertenço a ti. Ainda que eu não entenda. Ainda que muita coisa não faça sentido. Ainda que eu precise ressignificar muita coisa. Ainda que eu precise resetar toda a minha teologia. Eu estou disposto. Porque a minha vida já tem um dono. Naquele momento ele fica cego. Cai por terra. Fica 3 dias sem comer e sem beber. É levado a Damasco. Imagina o Saulo em posição fetal. No cantinho de uma sala. Sem comer, sem beber, sem fome, sem sono, sem sede. Desesperado, sem enxergar nada. Agoniado. Toda a valentia dele encontrou o chão. Mas do outro lado da cidade, está acontecendo uma outra coisa. Havia um homem justo. Havia um homem piedoso, um servo de Deus, um amigo do Senhor, chamado Ananias. O nome Ananias quer dizer um presente gracioso. E Jesus, com toda a intimidade que ele tinha com Ananias, começa um papo. Ei, Ananias, em revelação, dentro do coração de Ananias, Jesus começa a falar: ei, Ananias, como é que está? E Ananias responde: oi, Senhor, como é que vai? Ah, estou bem, tudo bem aqui. E por aí, tudo bem? Tudo. Tem uma missão para você. Opa, missão, suas missões são sempre maravilhosas, manda. Aí Jesus diz assim: tem um cara que eu quero que você vá falar de mim. Ai, amo evangelizar, missões, bênção, vamos. O nome dele, Saulo. Quem, Senhor? Saulo, pô. Hoje eu não vou poder. Hoje tem jogo do Vasco. Não vai dar, Jesus. Vou dizer uma coisa. Imagine. Você está andando de carro. Se você não tem carro, raciocine pela fé. Imagine que você tem um carro. Imagine que ele não está no seguro. Você está andando na estrada mais perigosa aqui de Vila Velha, 3 horas da manhã. Seu pneu fura, você não tem step. Você precisa de alguém. Para quem você liga? Já pensou isso? Para quem você ligaria nessa situação de extremo desconforto? Quem você acordaria 3 horas da manhã para dizer: cara, corre aqui? Você tem isso em mente? Você ligaria para um vizinho qualquer? Ou você ligaria para o seu melhor amigo? Para quem? Melhor amigo. É sério que você vai incomodar a pessoa que você mais ama no mundo? É essa pessoa que você vai incomodar? Por quê? Porque você tem o que com ele? Intimidade. Quem aqui já orou para ter mais intimidade com Deus? Dizem os chineses: cuidado com o que deseja, que pode se realizar. Intimidade pressupõe a possibilidade de você ser importunado. De alguém, 3 horas da manhã,
te tirar da sua zona de conforto e dizer: ei, eu estou precisando da tua ajuda. É possível que tenha alguém aqui se sentindo importunado por algum pedido indecoroso do Senhor, como pedir desculpa, mesmo estando certo, como perdoar quem não merece, como retomar e refazer alianças que foram destruídas, mesmo você tendo toda a razão. Aí Deus está dizendo: estou perguntando quem está certo. Estou pedindo para você ir lá, vai. É meu amigo ou não é? Está Ananias sendo importunado. Ananias: Senhor, eu não sei se você está sabendo. É engraçada a forma da gente orar, né? A gente acostumou a orar ensinando Deus a ser Deus. Deus, vou te dar algumas notícias agora. Sei que você está muito ocupado com a Covid, mas minha mãe está depressiva. Tem uma pessoa me perseguindo no trabalho. Você não está sabendo, né? E aí eu estou aqui também para te dar a solução. Faz ela perder o emprego, pai. A gente tem as soluções também. E mostra para Deus o que Ele tem que fazer. A gente ora ensinando Deus a ser Deus. Não é legal isso? A gente acostumou que a oração é um método pelo qual a gente obtém tudo de Deus. Aí está precisando de cura, aí você ora a Deus e sugere a Ele a cura. Aí Ele vai te dar, porque Ele não sabe que tem que te curar. Aí você precisa de um carro, que ele não sabe a distância da sua casa para a igreja. Ele acha que você consegue vir andando, mas você não consegue. Você tem que dizer para Ele, porque senão Ele não vai adivinhar, né? Aí você conta a Ele: Senhor, preciso de um carro. Ele: sim. Pô, ninguém me fala, pô. Toma aqui o carro. A gente ora ensinando Deus a ser Deus. Aí a oração é o meio pelo qual nós ganhamos tudo dele. Só que aí Jesus nos ensina a orar, assim: quando você for orar, você diz assim: que seja feita a tua vontade na terra, do mesmo jeito que é feita no céu. Porque no céu não tem chance da vontade de Deus não acontecer. O que Jesus quer dizer com isso é que a oração, na verdade, é o meio pelo qual Deus tem tudo de nós. Isso é uma mania lá no Salvador. Baiano é um ser bastante apegado. Vim pra cá e aí o pastor Gilvan falou assim: Saulo, eu vou te colocar no hotel. Eu falei: que hotel? Tem um monte de amigo em Vila Velha ficar em hotel. Eu vou pra casa dos outros incomodar. Você é doido? Eu vou pra casa de amigo, pô. Baiano é assim, qualquer lugar. Você chega lá em Salvador, qualquer dia, você pergunta onde é tal lugar, eu te levo lá. Vai ter um baiano desconhecido, nunca te viu na vida, eu te levo, pô, entra aqui no carro. Você não sabe se o cara é um matador, um serial killer. Entra aí, pô. Essa não. Tá hospedado onde? Sai de lá, bora pra minha casa. Baiano é assim. E volta e meia, a gente vê os baianos indo passar 3 meses no Rio de Janeiro. Vou pro Rio, passear. Volta falando esquerda. Bandido. Vamos ali comer uma casquinha. Que é isso, rapaz? Que demônio te possuiu, você é doido? Nunca falou assim. Por quê? Não é só o baiano, mas muitas pessoas acabam fazendo isso. Você está imerso em um ambiente, você acaba pegando o costume daquele ambiente, você acaba ficando parecido com o que você está ouvindo naquele ambiente, com o que você está consumindo naquele ambiente. A oração, mais do que um balcão de pedidos, a oração é aquilo que cria um ambiente que nos permite que a gente se torne mais parecido com Cristo. Que você aprenda a falar como Ele fala, amar como Ele ama, andar como Ele anda, perdoar como Ele perdoa, agir como Ele age. Ananias estava envolto num ambiente de oração. E no ambiente de oração ele age com muita franqueza, com muita verdade, com muita sinceridade. Ele falou: Senhor,
deixa eu te contar aqui. Esse homem, ele tem ordem aqui em Damasco. E se ele disser que é dia, é dia. Se ele disser que é noite, é noite. Ele pode entrar na casa de quem for e matar todo mundo. Eu tenho ouvido acerca dos poderes que esse homem tem e dos males que ele tem causado aos que seguem o caminho. Eu tenho ouvido tudo isso. É sério que você quer que eu vá lá? Aí Jesus diz, isso é como você vê a situação, querido. Agora deixa eu te contar como eu vejo a situação. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Como eu estou lhe dizendo, o nome Saulo quer dizer desejado. Ananias ora a Deus dizendo assim, ó, esse homem é um perigo. Eu não quero ir lá. Se eu for lá, o bicho vai pegar para mim. Eu tenho ouvido que é treta atrás de treta com esse homem. Eu não quero ir lá. Ananias está dizendo para Deus, eu não desejo esse homem. Eu não quero ele como meu irmão. Eu não quero ser da igreja dele. Eu não tolero ele. Ele feriu muita gente que eu amo. Ele marcou minha família. Ele marcou amigos. Ele matou gente que eu gostava. Eu não desejo ele. E Jesus está dizendo, vá porque o nome dele é desejado. E eu desejo. Jesus deseja muita gente que a igreja não deseja. Jesus salva gente que eu não salvaria. Jesus ama gente que eu tenho extrema dificuldade de amar. Jesus abraça gente que eu não dou nem carona. Jesus tem dessas. É difícil entender a mente dele. Já viu as mulheres que Jesus permite que sejam relatadas na genealogia dele? Batseba, Raabe, Tamar, Maria, que engravidou adolescente. É só gente que dificilmente seria do grupo de louvor daqui, né? Como eu disse ontem, Deus tem um certo prazer no desenganado, no excluído, no que ninguém dá nada, no órfão, na estéril, no que os homens não apostam. Deus tem prazer em salvar esses. Deus não tem compromisso com quem não precisa de um salvador. Não tem. Há um choque ali, como Ananias vê e como Jesus vê. Pode ser que você já tenha apresentado alguma situação perante Deus e tem um Jesus dizendo, você quer saber como eu vejo? Ou você quer insistir na sua incredulidade porque você vê de outro jeito? Às vezes as nossas visões chocam um pouquinho. Isso aqui tem mais. Jesus está dizendo, é o seguinte, Ananias. Amor, você vai, tá? Inclusive, porque esse homem agora está tendo uma visão. E você não vai querer acreditar no que ele está vendo. Ele está vendo agora um homem chamado Ananias entrando na casa dele, olha, orando por ele. Então, amor, se tu não for mentiroso, sou eu. Porque já mostrei para ele que você vai. Eu confio em você, Ananias. Há um Deus que acredita em você, que te chamou, apesar de quem você é, e que está contando com. Ele não precisa de você, tá? Mas ele está esperando você. Lá vai Ananias. Se é assim eu vou, né? Lá vai ele até a casa de Saulo, até a casa de Judas, onde Saulo estava. Chega lá e ele vê aquela cena constrangedora. Aquele homem, um fariseu, um homem da elite da sociedade, um homem socialmente aceito em qualquer ambiente, um homem com poderes para matar ele, no cantinho de uma sala, orando, desesperado, pedindo, Senhor, manda logo aquele rapaz, manda logo esse Ananias, você já me revelou que ele vem aqui, não deixa demorar mais muito não, porque eu não aguento mais minha vida no escuro, eu não aguento mais uma vida que não faz sentido, eu não aguento mais não enxergar nada, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais essa angústia que vem no meu coração, essa ansiedade, essa depressão que me tomou desde que eu descobri que nada na minha vida faz mais sentido. Manda logo esse camarada aqui.
Será que tem algum canto da sociedade, dessa cidade aqui, alguém desesperado esperando uma ligação tua? Alguém orando para que Deus envie alguém que vai trazer cura para a vida dele? Alguém orando ao Senhor, faz ela me ligar logo, faz ela me visitar aqui, porque eu não tenho força para ir lá. Eu não tenho como ir lá pedir desculpa a ela. Eu não aguento. E talvez o Senhor esteja trazendo alguém ao seu coração nessa noite, a quem você deve procurar assim que acabar esse culto. Alguém que o Senhor quer resgatar. E talvez seja alguém que te odeia. Talvez seja alguém que te difamou. E o Senhor está trazendo ao seu coração agora que essa pessoa precisa de você. Que essa pessoa precisa do carinho que você tem para dar. Ele diz assim: vá e fale para Saulo o quanto ele vai sofrer em meu nome. Você não vai lá entregar a chave de carro, você não vai lá dizer a ele que ele vai ser um vencedor, você vai dizer a ele que ele vai sofrer muito. Mas eu vou tornar ele tão pleno, tão completo, que as circunstâncias difíceis, que o sofrimento, que a provação, que a angústia, que a tribulação, que a dor, que a nudez, o perigo, a fome, a espada, nada disso vai afastar ele do meu amor. Existe um Deus que ele muitas vezes age no extraordinário. Eu creio num Deus que cura doenças incuráveis. Eu creio num Deus que abre porta onde não tem porta. Eu creio num Deus que opera ressurreição. Eu creio num Deus que faz isso. Mas eu vou dizer, esse é o Deus isso é o extraordinário de Deus. Isso não é todo dia que acontece. É uma situação extraordinária, é um milagre. Mas eu também creio num Deus que age no ordinário. Quando Deus age no extraordinário, Ele atua em todas as circunstâncias para melhorar a nossa condição. Ele para o sol, ou na verdade para a terra em relação ao sol. Ele abre um engarrafamento todo para você passar e chegar no horário. Ele ressuscita o que está morto. Então ele age nas condições, nas circunstâncias, para melhorar a nossa condição. Ele tira o calor e faz chover. Ele tira a chuva e faz calor. Ele mexe em tudo, ele pode fazer isso. Mas normalmente, não. Normalmente, ele age no ordinário. E quando ele age no ordinário, ele não mexe nas circunstâncias para melhorar a nossa condição. Ele mexe na nossa condição, para que a gente aguente qualquer circunstância. Então pode ser que você esteja chorando e perguntando a ele porque ele não te livrou desse divórcio. Por que ele levou teu pai? Por que ele levou alguém que você tanto amava? Porque ele permitiu. Ele permitiu que você fosse tão agredida, que você fosse tão machucado. Porque mesmo sendo fiel, sendo crente, amando Jesus verdadeiramente, ele deixou tanta coisa ruim acontecer com você. E certamente é um Deus que não te livrou. Isso não diminui ele em nada. Porque não tendo te livrado da situação, ele está aqui nessa noite para tomar você pela mão e dizer: ei, eu estou aqui para a gente reconstruir junto. Para que no meio dos escombros, para que no meio do castelo que desmoronou, no meio das construções que você com tanto carinho fez e viu tudo ruir, esse Deus estenda a mão e diga: ei, quero te dar uma segunda chance. Bora? Vamos reconstruir junto? Vamos tentar de novo? Vamos mais uma vez? Vamos tentar de novo viver igreja? Saulo está tendo uma segunda chance. Quando Ananias chega, há uma coisa que Ananias fala que tem um poder de cura monstruoso. Ananias olha para aquele cara que odiava ele, um matador, um serial killer. Olha para um homem perigosíssimo, um homem que ele não desejava. E com base na palavra de Deus, diz assim: irmão Saulo. O grande segredo do evangelho está em a gente aprender a chamar de irmão
quem o nosso Pai chama de filho. Você consegue? Você consegue olhar para pessoas tão diferentes de você, pessoas com quem você não concorda teologicamente, e dizer: meu irmão? Pessoas que vivem evangelho talvez de uma forma tão diferente de você, pessoas que querem uma bênção, pessoas infantis, pessoas que às vezes erram o tempo todo. Você consegue olhar para eles e dizer: ei, meu irmão, estou aqui para te ajudar. Ananias diz isso para Saulo: Saulo, meu irmão, o mesmo Jesus que falou com você está falando comigo também. O mesmo Jesus que falou com você naquela igreja falou comigo nessa. Porque Deus está solto. Porque Deus não cabe em caixas. Porque Deus não cabe na nossa teologia. Porque Deus não cabe nas nossas formatas. Deus não cabe na tua gaiola teológica. Deus não cabe no calvinismo. Deus não cabe no arminianismo. Deus não cabe nas nossas teologias. Deus não cabe nas nossas ideias. O grande problema da nossa teologia é que a gente está o tempo todo tentando criar definições humanas acerca de quem é Deus, quando a gente deveria buscar as definições divinas acerca de quem é o homem. Que é Ele quem diz quem nós somos e não nós dizemos quem Ele é. Deus está solto, o mesmo Deus que fala em Damasco, fala na minha casa, fala na sua casa, fala na minha igreja, fala aqui na sua igreja. Deus está solto. Pelo amor de Deus, já passou do tempo da gente parar de engaiolar Deus, de botar Deus numa jaula e dizer: você é isso, você tem que caber na minha ética, dentro do meu paletó, dentro da minha camisa floral. Acabou isso. O mesmo Jesus, um Jesus que não dá para ser definido em palavras humanas, esse Deus inefável, esse Deus poderoso, que ocupa todas as circunstâncias dessa terra. E como dizia Abraham Kuyper, não há um pedaço de chão, 1 centímetro quadrado dessa terra, que Ele não avoque a responsabilidade e diga: é meu. Esse Deus que você pode tentar pegar as asas da alvorada e no mais alto céu, mergulhando na profundeza do mar, fazendo abismo ou no inferno a sua cama, e mesmo assim Ele vai estar lá. Esse Deus que não dá para escapar dele. Eu não sei se você veio aqui e está tentando se esconder de Deus. Está vendo? Se consegue entrar e sair sem ser percebido, eu vou te dizer, é impossível vir na casa de Deus e não se encontrar com o dono dela. Ele vai lhe pegar até o final desse culto. Ele vai lhe apertar. Ele já está lhe apertando. Quando Jesus olha para Saulo, aquele touro resfolegante, ele diz: é duro para ti lutar, recalcitrar contra os aguilhões. E o aguilhão era aquela espada, aquela lança que botava no ventre do boi para ele se acalmar. Tem um Deus lhe apertando. Tem um Jesus aqui, seu valentão, apertando tua barriga, furando você, para ver se você se amansa, para ver se você se aquieta, porque na presença dele a valentia encontra o chão. Na presença dele a gente tem que se dobrar. Saulo, o mesmo Jesus que estava com você lá, estava comigo cá. Ele mandou a gente se unir. Ele mandou eu vir aqui para te chamar de irmão. Ele mandou eu vir aqui para erguer a mão, para que eu ore por você, para que você seja cheio do Espírito Santo e para que você recobre a visão, para que tudo agora comece a fazer sentido, para que você deixe de ser cego. Eu estou aqui para isso. Sabe uma coisa legal sobre isso? É que tudo isso aconteceu numa cidade chamada Damasco. O nome Damasco, ele tem uma tradução bem fluida. E uma das possíveis traduções é como se fosse uma brincadeira, um trocadilho para eles, que é: o tecedor de pano de saco trabalha em silêncio. É como silêncio e aquele cara que faz pano de saco, ou tapete. É como se o nome significa assim: um tapeceiro em silêncio. Tem uma música muito legal do Estênio Márcios, é bem antiga, que era o Tapeceiro. Essa música é maravilhosa. Estênio Márcios é um dos maiores gênios da música cristã.
Mas eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver a obra de um tapeceiro. Um tapeceiro trabalha, ninguém entende nada, parece tudo horrível. Enquanto ele vai cruzando um fio de cá, outro fio de lá, um vermelho, um amarelo, um azul, um verde, nada faz sentido. Nada faz sentido. Até que ele vira do avesso. E quando ele vira do avesso, aí você, sim, agora entendi. Tá bonito, mas só quando ele completa a obra. Mas enquanto isso, você vai criticando, você vai dizendo, ih, rapaz, isso aí ficou horroroso, para. E ele em silêncio trabalhando. A nossa visão para a gente está horroroso, mas ele está trabalhando. E quando ele termina a obra, tudo faz sentido. Certamente eu estou conversando com alguém que está parecendo que está tudo escuro na sua vida. E que não tem nada fazendo sentido. E que você olha, se Deus está trabalhando, meu amigo, está tudo muito difícil. Se Deus está operando, Ele está operando sem anestesia, porque está doendo. Talvez você esteja se remoendo em dores. Mas eu quero dizer para você que há um tapeceiro trabalhando. Em silêncio. Às vezes sem se explicar muito para você. Mas quando ele terminar a obra, quando ele terminar o tapete, as escamas vão sair do seu olho. E você vai ver que Deus tem sempre razão, mesmo quando diz não. E que as coisas podem sair do seu controle, mas tudo permanece rigorosamente no controle daquele que gera o universo com o poder do seu braço forte. Fique de pé. Será que Deus hoje não está te levantando como Ananias? Muita gente não conhece quem é Ananias. Ananias, o nome Ananias é um presente gracioso. Será que Deus não quer que você seja esse presente? Pense se o evangelho fosse um rinodê. Paulo seria o quê? Um diamante pérola? Quantas vidas Paulo ganhou? Mas Ananias seria o master diamante pérola. Que ele está um nível acima de Paulo. Ananias é quem ganhou aquele camarada. Nem todo mundo aqui vai ser enviado às nações. Nem todo mundo aqui vai ser pastor. Nem todo mundo vai ser o próximo grande evangelista do Brasil. Mas será que Deus não quer te usar para educar um desses adolescentes que vão ser enviados? Será que Deus não quer te usar para resgatar aquele bêbado ali da esquina, o desacreditado? Que ele vai ser usado com poder para ganhar milhares e milhares de almas? Será que Deus não quer te usar para simplesmente desfazer um mal-entendido e abrir o olho de quem está cego espiritualmente? Quem será que Deus está trazendo ao seu coração agora e pedindo, ei, eu sei que você não quer, mas eu quero. Eu sei que você não queria ir lá, mas eu quero que você vá. Que se levantem os Ananias nessa noite. Aqueles que não estão preocupados em ser presenteados, mas que querem ser enviados como presentes à nação, à igreja. Ou talvez você esteja na situação de Saulo, com a vida completamente embaralhada, com um castelo que desmoronou, que desabou, e você não está entendendo nada. Oh Deus, nada faz sentido. Cego, desesperado, já orou, já jejuou, já pediu, já implorou. E eu não vou pregar com irresponsabilidade para dizer, hoje Deus vai te dar vitória, talvez não dê. Pelo menos não hoje. Eu quero dizer que muitas vezes o tapeceiro trabalha em silêncio mesmo. O silêncio do céu não é sinal de que Deus te esqueceu. Não. Assim como Ananias estava do outro lado da cidade, há uma igreja orando por você. Há pessoas pagando preço pela tua vida. E se nada faz sentido hoje, se as linhas cruzadas do azul não fazem sentido com o vermelho, que não ornam com o amarelo, que não casam com o verde,
calma, é porque ele ainda não terminou a obra. É porque ainda está pelo avesso mesmo, mas há um tapeceiro trabalhando. E quando ele terminar a obra dele, as suas escamas vão cair. E ele vai estender a mão e dizer: levanta, que eu vou te mostrar o que eu ainda tenho para fazer na sua vida. O que a gente acha que é o fim, muitas vezes é só o começo do que Deus está fazendo. Paulo achou que era o fim. Acabou. Acabou. Minha caminhada acabou. Minha caminhada de zelo acabou. Minha caminhada de fariseu acabou. Minha caminhada de judeu acabou. Minha caminhada de perseguidor acabou. Mas não acaba a tua vida. Aquilo que muitas vezes a gente coloca como um ponto final, Deus apaga e coloca uma vírgula. Eu estou começando uma história nova com você. Deus quer começar uma nova história com muitos de vocês hoje. Deus quer começar a escrever algo novo. Deus tem coisas muito boas para viver com você e está estendendo a mão, talvez usando alguém para te dizer: meu irmão, levanta. Talvez Ele mesmo está falando no seu coração agora. E se você está pensando: não, isso não é comigo, não, isso é besteira, mas um lado de você está dizendo: eita, e se for comigo? É a minha vida que está assim, sou eu que estou me sentindo assim. É porque Deus está batalhando pela sua vida agora. Ele está tocando em seu coração. No meio dos escombros, no meio do castelo desabado, no meio das pedras que rolaram, no meio dos sonhos que ruíram, no meio dos propósitos que falharam, no meio dos planos que não se concretizaram, há um Deus se levantando e dizendo: eu estou aqui para te dar uma segunda chance. E aí, vamos levantar, vamos lá. Sua vida não acabou não, acabou o casamento, amém, mas eu estou aqui para reconstruir algo novo para você. Eu estou aqui para te dar uma nova história. Eu estou aqui para te dar uma nova oportunidade. Ainda não acabou. Acabou uma fase, vem outra, vem outras, vem algo grandioso. A melhor fase da vida de Saulo ia chegar agora. Só confia nele. Deixa o tapeceiro trabalhar. Para de tentar atrapalhar os planos dele. Uma vez eu vi um salva-vidas falando: a coisa mais difícil no trabalho de um salva-vidas é quando ele vai tentar salvar uma pessoa e a pessoa está tentando se salvar. Eu vi um dando entrevista: teve uma vez que eu tive que dar uma pancada no camarada na nuca para ele desmaiar. Desmaiado, eu consegui salvar ele. Porque enquanto ele estava acordado, ele se debatia e dificultava o meu trabalho. Talvez seja você tentando se salvar, tentando dar ajudinha para Deus, e Deus permitindo que você se canse e pergunta: e aí? Posso trabalhar? Agora eu posso? Você que já tentou resolver no grito, você que já brigou com todo mundo, você que já se amargurou, você que já fechou um monte de porta, você que já perambulou de igreja em igreja, você que já rodou em tanto CNPJ, gritando, esperneando, caçando treta, brigando daqui, lutando decolar, tentando ser justiceiro, tentando ser o paladino da religiosidade, da teologia, da moral, dos bons costumes. Você que já se cansou e que agora está cego, vendo um tapete ao contrário, sem nada fazer sentido. É um Deus perguntando: e agora, eu posso trabalhar? Feche seus olhos e converse com Ele. Talvez Ele esteja te chamando para um ambiente de mais intimidade, onde você vai ser bem importunado. Talvez Ele queira revelar como você ainda vai sofrer. Mas antes de te fazer sofrer, Ele vai te fazer pleno. Para como Paulo disse: depois que Ele me fez pleno, aí eu posso estar em aflição, ou posso estar em bonança, eu posso estar na chuva, ou posso estar no sol, eu posso estar na riqueza, ou posso estar na pobreza, eu posso estar com fome, ou posso estar de barriga cheia, eu posso estar de bolso vazio, ou posso estar cheio de riqueza. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por amor a Cristo, nós somos enviados à morte todos os dias e reputados como ovelhas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Vem limpar e transformar meu coração. Só tu, Senhor, tu sabes quem eu sou, pois tudo sabes, soberano Criador. Eu quero ser lapidado por tuas mãos e faz o teu querer em mim. Teu querer em mim. Só tu, Senhor, tu sabes quem eu sou, pois tudo sabes, soberano Criador. Eu quero ser lapidado por tuas mãos e faz o teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu A Bíblia fala de um homem chamado Jó, íntegro e reto, temente a Deus, se desviava do mal. E um dia Deus desafia Satanás e diz assim: você viu meu servo Jó? Não há ninguém como ele. E Satanás diz: claro que ele te serve. E você compra ele. Todo mundo vai te servir se tiver o que Jó tem. Jó te serve porque Jó tem dinheiro. Jó te serve porque Jó tem família. Jó te serve porque Jó tem saúde. E ele diz assim: você acha que se você tirar isso dele, isso vai afastar ele de mim? E aí Satanás disse: com certeza. Ele é meu amigo. Deus diz: ele é meu amigo, eu confio nele. Eu sou íntimo dele. Eu aposto com você que ele não se afasta. Olha, Deus apostando com Satanás sobre Jó. Ele diz assim: pode tocar nele. Pode tocar nele. Eu garanto, ele não vai se afastar de mim. E Deus permite que Satanás toque naquele homem. E num dia, Jó perde dinheiro, Jó perde família, Jó perde saúde. O tempo passa, Jó questiona, Jó sente, Jó se ressente. Jó pergunta: o que aconteceu, Deus? E Deus fica irritantemente em silêncio. E Jó não tem explicação. Está tudo ao contrário na vida dele. Está tudo desabando. Até que Deus aparece no meio de uma tempestade, de um redemoinho. Diz assim: Jó, eu vou te dizer uma coisa. Conversa aqui comigo. Eu vou perguntar e agora você me responde. Você quer me ensinar, né, Jó? Você acha que eu perdi o controle, né, Jó?
Você acha que eu não sei gerir a tua vida, Jó? Você acha que eu não sei controlar o universo, Jó? Você acha que eu sou um Deus que perdi o controle das coisas, Jó? Eu vou lhe perguntar, onde é que você estava quando eu criava o universo, Jó? Onde é que você estava que eu não lhe vi quando eu estava fazendo a criação? Quando eu colocava o fundamento que sustenta o planeta, Jó? Onde é que você estava? Eu não lembro de ter te visto lá. Será que você mesmo pode dar aula para mim, Jó? Calma, as coisas saíram do seu controle e não do meu, Jó. Fica tranquilo, eu estou trabalhando. Eu não esqueci de você, Jó. Naquele momento, Jó percebe que Deus está agindo. E ainda em tribulação, ainda sem dinheiro, ainda sem saúde, ainda sem filhos, Jó ora e diz assim: bem eu sei que tudo podes, meu Deus. Nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu não sou mais cego. Eu não preciso de dinheiro para te ver. Eu não preciso de saúde para te ver. Eu não preciso de parente para te ver. Eu não preciso de bonança para te ver. O Senhor está acima de tudo isso. Consegue me fazer pleno, independente das circunstâncias. Tem um Deus agindo em sua condição para você aguentar qualquer circunstância. Naquele momento, Jó estava dizendo: eu pulei de nível. Antes eu só ouvia, agora eu vejo. Satanás tentou afastar Jó de Deus, e tudo que Satanás conseguiu foi unir Deus a Jó cada vez mais. Essa angústia que você viveu, essa transição que você viveu, essa ruptura que você viveu, esse desmoronar que você viveu, essa tribulação que você viveu, essa perseguição que você viveu, tudo isso vai te aproximar ainda mais de Deus, em nome de Jesus. Deus te chama para um recomeço. Deus te chama para um recomeço. Ele está de mão estendida, perguntando: e aí? Você vem? Feche seus olhos. Senhor, o Senhor é o Deus da segunda chance, e da terceira, e da quarta, e da quinta, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. São infinitas, e são a razão de nós não sermos consumidos. Nós te louvamos. Nós queremos dizer muito obrigado, porque o Senhor não desiste de mim, não desiste dos Saulos. Aleluia. Foram muitas as razões que eu já te dei para você não apostar mais em mim, Pai. Foram muitas as vezes que eu demonstrei não querer, mas o Senhor quis. Que nessa noite o Senhor tome os seus filhos pelo braço e fortaleça o joelho cansado. Coloque de pé o aflito, enxugue a lágrima do desesperado, ressuscite o morto, cure o doente, abra o olho do cego, acalme o ansioso, alegre o depressivo. O Senhor pode fazer isso. Traga alento para o que está em luto. Empodere os seus Ananias, que vão sair daqui e vão ao encontro daqueles que estão em posição fetal, que vão encontrar os cegos, que vão encontrar os moribundos, que vão encontrar aqueles que estão sem esperança e sem força, e chamar de irmão aquele que o Pai chama de filho. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo recomeço. Obrigado por ser um Deus que não desiste de nós. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.